falou, foi de surpresa. How he said it was a surprise. Como ele sabe, eu gosto de preparar as coisas antes de falar. He knows that I like to organize the things before I say, Mas não deu. but I didn't have the opportunity tonight. Mas amém, acho que é assim que Deus faz. I mean, that's how God works. Ele é doido mesmo. He's crazy. E é por isso que eu tô aqui de novo. And that's why I'm here again. Bom, eu morei aqui 2 anos atrás. So I lived here 2 years ago. Não queria voltar. I did not want to come back, Eu tirei meu passaporte. but I took I obtained my passport. Já estava com ele há mais de 1 ano. I had my passport for more than a year. Mas, diferente de acho que todo mundo, eu não queria vir. But I think apart from everyone, I did not want to come. Por isso que eu demorei tanto. That's why it took me so long to come back. Mas eu acho que tudo é no tempo de Deus. I believe that everything happens in God's time. Porque nesse tempo ele me preparou. Because during that time, He prepared me. Ele me trouxe cada vez mais perto dele. He brought me closer and closer to Him. E, bom, foi chegando no final do ano passado. And at the end of last year, Nesses 2 anos que eu fiquei no Brasil, eu troquei de emprego várias vezes. these past 2 years that I was in Brazil, I changed my jobs a lot of times. E eu já tava como qualquer pessoa, né? Tipo, And I was just like anybody else. I was like, a minha família é do Paraná. and my family is from Paraná. Meu sonho sempre foi morar lá. It's always been my dream to live there. Então, em setembro, quando eu fui mandada embora de um outro trabalho, So September, I was fired from another job. eu falei, bom, então eu vou pro Paraná. I said, you know what, I'm going to Paraná. Eu fui, mandei currículos, And I went there, delivered a few CVs, fiz algumas entrevistas went through a few interviews, e nada. and nothing came out. Eu tenho uns primos que se mudaram faz um tempo para Joinville. I have a few cousins that moved to Joinville. Eles montaram um negócio lá They opened a business there, e eles me chamaram. and they invited me. E eu não queria vir pra cá mesmo. And I really did not want to come here. E eu falei, bom, então tá bom. And I said, yeah, okay. Mas aí uma outra prima com uma filha também quis ir. But then another cousin with the daughter wanted to go as well. E ela era irmã do meu primo. And she was the sister of my cousin. Então o emprego ficou pra ela. So eventually she got the job. Eu falei, bom, eu vou procurar emprego em São Paulo mesmo. And I said, well, I'm just going to look for a job in São Paulo. E, bom, nesse período todo minha família estava passando por uma situação muito difícil. And during that whole period of my life, my family was going through a very hard situation. No sentido de ataque do diabo mesmo na vida dos meus pais. It really came to a point where it was the enemy attacking my parents. Eu e meus irmãos somos cristãos, Me and my brothers, we are Christians. mas meus pais estão afastados. My parents are Excellent. Stronted. Yes. They are away. They are not. Yeah, they are away from home. Nesse tempo também eu fui convidada para fazer uma viagem missionária para o interior do Paraná. And during that same time, I was invited to do a missionary trip to the countryside of Paraná. Pagaram tudo para mim, então eu fui. They paid everything so I could go, E foi incrível. and it was amazing. Deus falou muito comigo lá. God really spoke to me there. E uma das coisas que ele falou foi, luta pelos seus pais. And one of the things that God spoke to me was, you have to fight for your parents. Porque acredito que todo mundo aqui acredita em demônios. Because I believe that everyone here knows about demons, believe in the existence of demons. E o que Deus me mostrou foi meus pais cercados de muitos demônios. And what God had shown me was my parents surrounded by a lot of demons. E o que me veio foi, não é fácil, não é uma oração de 15 minutos que vai trazer meus pais para Cristo. And what came to me was, it's not going to be easy, it's not going to be just like a 15-minute prayer that will bring your parents to Jesus. Assim como acho que foi com Daniel, Just like it was with Daniel na Bíblia. in the Bible. Don't ask me. I'm focused. Deus teve que mandar mais anjos para guerrear contra os demônios.
God, he had to send more angels to fight with Daniel. Ele jejuou e orou. And he was fasting and praying. E eu comecei a pensar na minha vida como cristã. And I began to think about my life as a Christian. E tudo que era muito difícil para mim, And everything that was really hard for me, eu posso ser a única. I'm maybe the only one. Mas eu simplesmente já não dava mais tanta atenção em orando por aquilo. But I would just simply not give that much attention praying by that. E eu falei, bom, se na Bíblia está escrito And I said, well, if it's written in the Bible que eu e minha casa louvaremos ao Senhor, that me and my house will serve the Lord, então eu e minha casa louvaremos ao Senhor. so me and my house will serve the Lord. Eu conversei com meus irmãos And I spoke to my brothers e eu falei, vamos pra guerra. and I said, let's go to war. E então a gente começou a orar e jejuar todos os dias. So every day we began to pray and fast. Foi bom porque eu até emagreci. It was good because I lost a few weight, a few kilos. I lost weight. E todo dia que eu me prostrava e orava And every day that I would bow down and pray, e dedicava realmente hora de oração pro Senhor, and would really put effort in prayer to the Lord, eu pensava, caramba, por que eu não fiz isso antes? I was thinking to myself, why haven't I done this before? Eu sempre orava 15 minutos durante o dia, achava que, nossa, já estava ótimo. I always prayed 15 minutes during the day and I thought that was awesome. A Bíblia lia 2 vezes na semana, não sei. I used to read my Bible twice a week, I don't know. E eu comecei a ler todos os dias. And then I began to read every day. E Deus começou a falar. And God began to speak to me. E Ele começou a falar, And he started saying, para eu salvar teus pais, você não precisa estar aqui. for me to save your parents, you don't need to be here. Você vai para fora. You are going abroad. Eu falei, não. And I said, no. E eu falei, até que uma hora, um dia eu me rendi. And then a day came where I just surrendered. Falei, tá bom, Deus, se você quer, I said, okay, God, if that's what you want, te vira. just make it happen. Como já falei, eu estava desempregada. As I said before, I was without a job, I was jobless. Eu não tinha realmente R$1. I really didn't have one help. I didn't really have 25 cents. A bit more than that, 13. Eu tinha um consórcio no valor de R$5.000. I had this thing. How do I? It's something that you pay and then you put more money and you get something out of it. You can get a motorcycle, bike, or car. Yes, but it was worth 5,000 reais. E uma dívida de 1.000. And I had a debt, 1,000. E eu falei, bom, tá nas tuas mãos. And I said, God, it's in your hands now. Eu realmente confiei que se fosse da vontade dele, iria acontecer. I really trusted that if that was his will, then he would make it happen. E eu continuei orando só pela minha família. And I just kept on praying for my family. Até que um dia, Until the day, um vizinho meu, a neighbor of mine, que não é meu amigo, that's not my friend at all, agora é, now he is, ele bateu na minha porta. he knocked my door. Ele falou, eu tô precisando de alguém no meu escritório para fazer um bico. He said, I need someone in my office to do like a kind of a freelance. Só por uns dias. Just for a few days. Por enquanto, só para amanhã. I can guarantee you tomorrow, maybe. E eu vou te pagar R$100. And I'm gonna pay you 100 reais. Eu disse, ótimo, And I said, that's amazing. tô lá. Yes, I'm there. Cheguei lá, When I got there, na metade do dia, half of the day, ele veio com um bolo de dinheiro he came with a pile of money, e tinha R$2.000. and he had 2,000 reais in his hands. E eu não entendi nada, And I couldn't understand anything. mas amém. But I mean, Vai que ele desista, né? maybe, I don't know, maybe he'll give up. I mean, E, bom, eu cheguei em casa e orei. so I went back home, I prayed. Falei, Deus, se isso foi um começo, I said, God, if this is your beginning,
Eu sei que você pode fazer melhor. I know that you can do better. O euro tá caro. Euro is really, expensive now. Ainda não dá. I still can't go with 2,000 reais. Eu continuei orando pela minha família. So I kept on praying for my family. Continuei jejuando. Kept on fasting. Continuei orando. Kept praying. Continuei tentando trazer Jesus para minha casa. I kept on trying to bring Jesus into my house. Até que um dia, Until one day, minha líder me ligou. my leader, she called me. Ela falou, Camila, She said, Camila, eu tô vendo a passagem aqui na internet I'm looking for flight tickets online. e tá 35 mil milhas, And it's 35,000 miles mais 780 reais. plus 780 reais. Eu tenho essas milhas. I do have those miles. Eu te dou. And I would give it to you if you want. Eu falei, compra. And I said, buy it. Buy it. Now. Não sabia como eu ia pagar aqueles 787 reais. I had no idea how I would pay her the 780 reais. Mas eu já tava com tanta paz. But I felt so much peace in my life. Eu realmente confiei no Senhor. I really trusted the Lord. E comprou passagem. And then I had my flight ticket. Isso era em março. That was back in March. Ela comprou a passagem pro dia 18 de abril. She bought the ticket for the 18th of April. Eu só tinha 2 mil reais. So I only had 2,000 reais. E uma dívida de 1.000. And I had a debt of 1,000. Eu coloquei meu consórcio à venda. I put that thing that's worth 5,000 reais. I tried to sell that. I was trying to sell that. Consórcio. Eu tive que vender menos do que valia. So I had to put a lower price than what it was really worth it. Paguei minha dívida. So I paid my debt. Fiquei com 1.000 reais. And I had 1,000 left. Eu falei, Deus, And I said, God, ainda não dá. this is still not enough. Mas eu continuei em paz. But I had peace in my heart. Até que eu comecei a contar para os meus amigos que eu iria embora. Until I began to tell my friends that I was leaving. E uma amiga minha da igreja And a friend of mine from my church, falou, eu vou fazer um churrasco de despedida para você. he said, I'm throwing you a goodbye barbecue. As pessoas vão ter que pagar por esse jantar. People will have to pay for that. E todo o dinheiro que elas derem, And all the money that we receive, eu vou dar para você. I'm going to give it to you. E nesse churrasco eu ganhei quase 4 mil reais. And in that barbecue, I earned almost 4,000 reais. Só voltando um pouquinho. Assim que eu comprei a passagem, And right after I bought my flight ticket, eu demorei 3 dias para contar para os meus pais. it took me three days to tell my parents. Quando eu contei, meu pai falou, yes, você demorou. And when I told my dad said, yes, what took you so long? Minha mãe falou, não vai. My mom, she was like, don't go. Eu sou contra. I am against it. Eu não vou te ajudar com nada. And I won't help you with anything. Falei, tá bom. I said, all right. Dependo dele. I depend on him. Mas eu falei, Deus, But I said, God, eu preciso honrar meu pai e minha mãe. I need to honor my parents. E ela precisa deixar eu ir. And she needs to let me go. Quase 2 semanas depois, And almost 2 weeks later, minha mãe veio até mim. my mom came up to me. Ela falou, Camila, eu orei. And she said, Camila, I prayed. E Deus falou pra mim que Ele te quer lá. And God spoke to me that He wants you there. E ela falou, então esse dinheiro que falta da passagem, And she said, so this money that you don't have to pay for the flight ticket, eu vou pagar pra você. I'm going to pay it for you. Eu falei, amém. I said, amen. Eu não tinha mala pra vir. I didn't even have a bag to come. Falei, Deus, eu preciso de mala. I said, Lord, I need a bag. A minha líder até brincou comigo, My leader, she was even joking with me. falando que Deus não me aguenta mais. God is not, He's done with you. I mean, come on. Porque tudo eu peço. Because you keep on asking. Mas enquanto Ele continuar me respondendo, But as long as He keeps on answering, eu vou continuar pedindo. I'm going to keep on asking. Então, a minha vizinha, So my other neighbor, ela soube que eu ia. she heard that I was coming. Ela me deu uma mala gigante. She gave me a huge bag. Ela falou, eu ia jogar no lixo. I was going to throw it in the bin. Você se importa? Do you care about it? Do you mind? Não. No. Not at all. Novamente. Thank you, love. E
Então tinha outra amiga And then I had another friend que tinha outra mala sobrando, that had another bag. quase do meu tamanho a mala, And the bag's almost my size, like this. e ela me deu. And she gave it to me. Falei, Deus, mas ainda falta aquela pequenininha, né? And I said, God, but I mean, I need that small one. There's one left. Mas tudo bem, eu compro. But that, okay, that I'll pay for. Mas aí But then veio outra pessoa, another person me deu outra mala grande came up to me and gave me another huge bag e uma pequena. and a small one. Falei, agora eu posso escolher. I said, well, now I can pick which one I want. Mas aí veio outra pessoa But then came another person e me deu outra mala pequena. and gave me another small bag. Toda moderna que anda de todo jeito. All nice, cool bag. Eu falei, eu vou levar essa. That's what I'm thinking. A outra pessoa eu doei The other ones I gave it away. The other two ones. e amém. And me. Uma semana antes de vir, So a week before I came, eu ainda não tinha nem 2.000 euros, acho. I still didn't have even like 2,000 euros. Minha mãe veio até mim de novo chorando My mom, she came up to me again crying. e me deu um dinheiro She gave me an amount of money que, acreditem, totalmente inesperado vindo da minha mãe. that, believe me, it was completely unexpected coming from my mom. Mas eu falei, agora dá pra ir. But I said, well, now I can go. Só que Deus, Ele surpreende. But God, He surprises us. Porque em todo esse tempo, Because throughout all this time, eu continuei jejuando. I kept on fasting. Eu continuei orando. I kept praying, Não por mim, not for myself, pela minha família, for my family, por amigos, for enfim. friends. E... eu me perdi. Eu postei no Silas Sister que eu tava retornando. And I posted then on Silas Sisters' page that I was returning. Ninguém comentou. Nobody. No likes at all. Eu falei, I said, woohoo! tudo bem. Shame That's on you. alright. Shame Come on, sisters. on you. Oh my God. Então eu recebi um inbox de uma da Edneia, que morava aqui, frequentava aqui. So Jinea, that was a girl who used to come here, she sent me a message. O que foi muito estranho, That was really weird porque a gente não manteve amizade. because we were not friends at all. Mas ela falou, oi, But she said, hi, que bom que você tá vindo. that's really good that you're coming back. Estão precisando de uma waitress no meu restaurante. We really need a waitress in my restaurant. Você quer um emprego? Do you want a job? Falei, of course. Claro, com certeza. Antes de eu vir, eu falei, Deus, And before I came, I said, God, você quer que eu vá? Eu vou. do you want me to go? Then I'll go. Mas eu não vou ser au pair. But I'm not going to be an au pair. Então, enfim. So, I mean, anyway. Então eu falei pra minha amiga, claro, eu quero esse emprego. So I said to my yes, of course I do want that job. Dias depois, ela me mandou mensagem. A few days later, she texted me. Ela falou, ó, conversei com o meu chefe. She said, look, I talked to my boss. Ele falou que você tá contratada. He said, you're hired. Eu falei, amém? I said, I mean, Falei, tá bom, então agora eu chegar lá, eu preciso de uma casa. so I said, well, when I get there, I need a house. Then. E antes de saber sobre o emprego que era em Minho, And before I knew about the job that was in, Maynooth, ainda com aquela pequena fé que é normal do ser humano, infelizmente, I still had that little faith that's, unfortunately, that's known from human being. eu desesperada, I was desperate. falei, Peter, I said, Peter, Deus tá me levando, God is bringing me back, mas deixa eu ficar na sua casa por um tempo. but let me stay in your house for a while. Só que aí veio essa minha amiga But then this friend came up to me e ela falou, Camila, além do emprego, and she said, Camila, beyond the job, antes de você chegar vai vagar um quarto aqui em casa. before you get here, there's a new bedroom that's going to be available in my house. É meu. It's mine. E um dia antes de eu vir, And then one day before, essa mesma menina, the same girl, ela falou, eu falei com meu namorado she said, I spoke to my boyfriend e a gente vai te buscar no aeroporto, and we're going to pick you up at the airport for free. for free. De graça. Falei, tá bom. I said, okay. Depois de, até o final, eu falei, realmente, Deus, And from beginning to the end, I said, really, God, eu sei que é da tua vontade. I know that this is your will. Mas o que ele falou comigo todo esse tempo
But what he had spoken to me during this period foi paga o preço. was pay the price. Não desiste Do not give up dos seus motivos de orações. on your reasons of prayer, Porque eu tô ouvindo. because I am hearing it. E nesse meio tempo, And in this short time, eu comecei a ver algumas coisas, sentir algumas coisas bem ruins dentro de casa. I started to see stuff and feel really bad things inside my house, Porque como todo mundo sabe, because everybody knows, just like everybody knows, batalha espiritual não é fácil there's a war, a spiritual war going on, and it's not easy. e o diabo vai se levantar. And the enemy's gonna be against you. Eu não conseguia mais dormir com a luz apagada. I could not sleep anymore with the lights off. E teve um dia And then there was a day que entrou um grilo gigante, gente, gigante. hopper, a really big, humongous grasshopper came into the room. She said it was really big. Era do meu tamanho. It was her size. That's not a grasshopper. It was another human being. Eu fui correndo pro quarto do meu pai. I went running to my dad's room. Falei, pai, pelo amor de Deus, I said, Dad, come on. tira aquele bicho de lá. There's this thing in my room. Ele olhou pra mim, deu risada He looked at me, he laughed at me, e virou pro lado. he went back to sleep. Eu comecei a orar, né? And I started praying. Falei, Deus, caramba, né? I said, God. E o redo. De repente meu pai veio, And all of a sudden my dad came. tirou o grilo de lá. He took the grasshopper out of there. Eu fechei a porta do meu quarto I shut my door. e o Espírito Santo começou a falar comigo. And the Holy Spirit began to talk to me. Ele falou, viu? And he said, see, Se até o teu pai terrestre if even your dad on this earth vem te socorrer, comes to help you, imagina eu. can you imagine about me? What do you imagine about me? O que eu posso fazer por você? What can I do for you? Só confia. You just have to trust me. E aquela noite eu não consegui dormir mesmo, And then that night I just wasn't able to sleep anymore. mas porque eu só consegui orar But because I only could pray e agradecer a Deus. and thank God. E se eu posso passar uma mensagem pra vocês hoje, And if I can leave you tonight with one message, é paguem o preço. it would be pay the price. Não desistam de orar, Do not give up on praying, mas não aquela oração rápida but not that quick prayer que só a gente fala. that we only say, we only speak. Se a gente quer ter um relacionamento com Deus, If we want to have a relationship with God, é o mesmo que ter relacionamento com algum amigo seu. it's the same thing as having a relationship with a friend of yours. Os dois falam. Both of you need to speak. Amen. Eu acho que é isso. That's it.